Mas o que nós estamos vendo aqui no capítulo 17, irmãos, não é uma simples igreja, mas é uma igreja prostituída. E alguém que se prostitui faz o quê? Adultera, fornica. E essa igreja, o que a Bíblia está dizendo aqui, é uma igreja prostituído a verdade da palavra de Deus, tem adulterado a verdade da palavra de Deus. E não é uma pequena igreja não, irmãos, porque a Bíblia diz que é uma grande prostituta, é uma grande igreja que está corrompida. E essa igreja está assentada sobre muitas... E o que são águas em profecia? Vamos ler o versículo 15 de Apocalipse 17. E falou-me ainda: as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. Vamos repetir todos juntos para que a gente grave bem. Povos, multidões, nações e línguas. O que são então águas? Povos, multidões, nações e línguas. Essa igreja grande e corrompida, irmãos, não é uma igreja que tem influência só no Brasil. Nem uma igreja que tem só influência na América do Sul, mas uma igreja que tem influência sobre muitos povos, multidões, nações e línguas ao redor do mundo. E no versículo 2 de Apocalipse 17 diz que com ela se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os habitantes da terra. Irmãos, essa igreja, principalmente o líder dessa igreja, tem tido prostituições com os reis da terra. Como que um homem se prostitui com uma mulher? Não é através de relações? Como que uma mulher, uma igreja, se prostitui com um governo? Não é através de leis que unam esse sistema religioso com esse governo? Pois é, irmãos. Essa igreja, ela tem tido influência sobre todos os reis da terra. Ela vai lá nos Estados Unidos e tem contato com o Obama. Vem no Brasil e impõe leis no Brasil. Vai em Israel e obriga os israelitas a não mais guardarem o sábado. Vai em todos os lugares do mundo e tem influência em todos os lugares do mundo. E não somente nos países, porque a Bíblia diz que os habitantes da terra, seja você, seja eu, ou qualquer uma das pessoas que estão aqui hoje, são embebedados com o vinho dessa igreja. Por mais que nós não acreditemos, mas a palavra de Deus diz que nós estamos embebedados. Pode ser em menor grau, como pode ser em maior grau. E no versículo 3, João é levado em espírito para um deserto. E ele vê essa igreja montada sobre uma besta escarlate, repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Como os irmãos podem ver ali na cena, esse animal que João viu não é um animal comum da fauna. Nós não encontramos esse animal em nenhuma floresta que nós vemos. Por isso João, ao não saber descrever esse animal, ele o chama de besta. Mas qual é o significado de animal em profecia? Deixem marcados o capítulo 17 de Daniel, e nós vamos lá para o livro de João, e vamos para o livro de Daniel no capítulo 7, versículo 23, para que nós entendamos o que é animal em profecia. Daniel capítulo 7, versículo 23. Diz assim: então ele me disse, o quarto animal será um quarto reino na terra. O que significa animal então, irmãos? Reino. Então, voltando para Apocalipse 17, irmãos, a descrição que a Bíblia nos está dando é que essa igreja não é simplesmente uma igreja, mas ela é também um reino. Não é só uma igreja, por exemplo, vamos dar um exemplo. A igreja Assembleia de Deus é uma igreja, mas ela é um país? Não é um país. Mas a Bíblia está falando de uma igreja que, além de ser igreja, é também um país. É a união de um poder político com um poder religioso. Só há uma igreja no mundo que, além de ser uma igreja, é também um país. Além disso, irmãos, a Bíblia diz que essa besta, ela tinha cor escarlate. E Isaías 1,18 diz que a cor escarlate é a cor do pecado. E quando a Bíblia diz que esse reino está com a cor do pecado, é porque tudo que você vai encontrar que procede de lá é do pecado, procede do diabo e não de Deus.
Porque a Bíblia diz que a salvação é por fé, essa igreja prega que a salvação é por obras. A Bíblia diz que o nosso intercessor é Cristo, essa igreja prega que há sacerdotes aqui na terra. A Bíblia diz que o único para quem nós devemos confessar os nossos pecados é Deus. Eles dizem que você tem que confessar o teu pecado para o Padre. Tudo que sai dessa igreja é pecado, irmãos. E por fim, diz ainda que essa besta estava repleta de nomes de blasfêmia. Nós muitas vezes usamos a palavra blasfêmia para diversas circunstâncias diferentes, mas a Bíblia traz uma palavrinha específica que explica a nós o que significa blasfêmia. Lá no livro de João, no capítulo 10, no versículo 33, é nos explicado qual é o simbolismo bíblico para a palavra blasfêmia. João capítulo 10, versículo 33. Jesus havia feito muitos milagres aqui. E os judeus tinham a intenção de matar a Jesus por causa de tudo que ele havia feito. Então Jesus agora pergunta a eles: mas vocês vão me matar por qual boa obra que eu fiz? Por qual delas que vocês vão me matar? E agora os judeus respondem no versículo 33. Responderam os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti? Irmãos, blasfêmia é alguém sendo homem querer se passar por Deus. Existe alguém em uma grande igreja que é também um país que tenta tomar a prerrogativa de Deus ou não tem? Existe, irmãos, existe. Voltando para o capítulo 17 de Apocalipse, nós estamos fazendo esse estudo de uma maneira mais rápida, irmãos, para que dê tempo de a gente ver tudo. E agora, irmãos, a Bíblia diz que essa besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. Essas 7 cabeças e esses 10 chifres, a própria profecia, um pouco mais à frente, irá nos explicar o que é. Apenas lembrem, 7 cabeças e 10 chifres. No versículo 4, vai dar uma outra descrição dessa igreja. Diz assim, ó: achava-se a mulher, ou vamos ler já entendendo, achava-se a igreja vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante das abominações e das imundícias da sua prostituição. Eu gostaria de pedir para que o irmão passasse o slide. E vejam, irmãos, a Bíblia nos dá todas as características desse império. Disse que essa igreja estaria vestida de púrpura e de escarlata, e como vocês veem, o Papa Bento XVI está vestido de escarlata, de vermelho, e os cardeais atrás dele estão vestidos do quê? Púrpura. Outro detalhe, a Bíblia diz que ele estaria adornado de ouro, e aquele cajado e as vestes ali ao redor da parte vermelha, tudo é bordado com ouro. Outro detalhe, pedras preciosas e pérolas. Na coroa do Papa, ela é formada por pérolas e por pedras preciosas. Todas as descrições que a Bíblia dá, irmãos, batem exatamente com esse sistema corrompido. Esse sistema que tem deturpado a palavra de Deus. E por fim, irmãos, a Bíblia diz que há um cálice cheio de abominações. Amados, digamos que nós tivéssemos aqui um copo cheio de água. Está no seu limite. E eu colocasse uma gotinha a mais de água, o que ia acontecer com esse copo? Transbordar, irmãos, transbordar. Deus tem um limite de misericórdia. Por mais incrível que isso pareça, irmãos, Deus tem um limite de misericórdia. E no capítulo 16 a Bíblia diz que esse limite de misericórdia se transborda e culmina nas 7 últimas pragas para o mundo. Essa igreja atingiu o limite da misericórdia de Deus. Não dá mais para Deus suportar. E qualquer abominação a mais que essa igreja venha cometer, acabará. E no versículo 5, diz que na fronte dessa igreja estava escrito um nome, um mistério: Babilônia. Babilônia, irmãos. Vocês sabem o que significa a palavra Babilônia? Confusão. Confusão. Irmãos, tudo que nós vemos na igreja católica é confusão. Nada é claro de acordo com a palavra de Deus. Nós só vemos confusão. A Bíblia diz que é A igreja católica diz que é Z. Tudo ao contrário, só confusão. E ali diz, irmãos, no versículo 5, que essa Babilônia é a mãe das prostitutas e das abominações da terra.
E agora eu faço uma pergunta muito séria aos irmãos. Para que uma mulher seja mãe, o que ela precisa ter? Filhos, certo? Ok. Um ser humano, o filho do ser humano é o quê? Ser humano, correto? Agora, a mulher que é mãe aqui é o quê? É uma igreja. E para que uma igreja tenha filhos, os filhos dela vão ser o quê? Igrejas, irmãos. Se a igreja mãe é a igreja católica, a Bíblia nos está dizendo que há filhas da igreja católica hoje. Como nós entendemos quem são as filhas da igreja católica? Simplesmente, irmãos, são aquelas igrejas que não têm pregado a verdade da palavra de Deus. Todas aquelas igrejas que têm aceitado as falsas doutrinas que essa igreja tem pregado, são chamadas de filhas da grande Babilônia. E o detalhe, irmãos, há poucos dias esse mesmo Papa Bento XVI, ele fez uma declaração dessa espécie, dizendo assim: nós não podemos considerar as outras igrejas como irmãs da igreja católica, porque a igreja católica é a mãe de todas as igrejas. Confirmando o que está escrito, irmãos. Isso é só para que nós estejamos atentos que a profecia está se cumprindo. E agora, irmãos, o versículo 6 é o versículo chave para que nós não tenhamos dúvida de quem está falando. Diz assim: então vi a mulher embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Irmãos, para que alguém fique embriagado, precisa beber pouco ou muito? Muito, irmãos. E a Bíblia diz que essa igreja bebeu muito sangue de santo. Irmãos, 100 milhões de pessoas, é bastante sangue ou não? Pois é, irmãos, foi esse o número das pessoas que foram mortas pela Inquisição feita pela Igreja Católica. 100 milhões, irmãos. E quando João viu essa cena, ele ficou admirado. E no versículo 7, o anjo diz assim para João: por que te admiraste? Imagina, irmãos, vocês acabam de contemplar uma cena com 100 milhões de cristãos sendo mortos. E então o anjo chega para você e pergunta: por que você está admirado? Parece uma pergunta meio sem nexo, irmãos. Qualquer um de nós ficaria admirado vendo essa cena. Mas o que o anjo queria demonstrar, irmãos, é que o que está por vir é muito pior do que o que já passou. Muito pior. E ele diz assim, ó: eu te direi o mistério da mulher e da besta que é atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A partir de agora o anjo iniciará a explicação dessa profecia. No versículo 8: a besta que viste foi e já não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Imaginem o seguinte, irmãos: o anjo chega para vocês e diz: ó, eu vou explicar o que vocês viram. E ele diz assim, ó: a besta que você viu era, já não é, vai subir do abismo e vai para a perdição. Provavelmente João deve ter ficado com aquela interrogação na cabeça: ué, o que o anjo está dizendo que vai me explicar? Complicou mais a minha ideia. Não dá essa impressão que ele complica mais? Era, não é, subir do abismo, o que é isso? E João ficou com aquela interrogação. Portanto, o anjo, a partir de agora, vai explicar o que ele disse no versículo 8. Porque no versículo 9, ele já começa dizendo assim, ó: calma, João, aqui há sentido que tem sabedoria. Por mais que pareça que essa palavra não tem sentido, João, tem um sentido e tem sabedoria. E ele diz assim: as 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está assentada. Isso que vocês veem aí são o que nós conhecemos como 7 colinas de Roma. Para que não houvesse dúvida do que está falando, irmãos, o anjo dá agora para nós a localização geográfica dessa igreja, para que nenhuma dúvida ficasse de quem está falando. Ela se veste de vermelho, se veste de púrpura, é adornada com ouro, matou os santos, e por fim ele diz, ó, vai estar lá em Roma. Porque a única cidade no mundo, irmãos, que está entre 7 colinas é a cidade de Roma.